Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos documentos mais importantes para qualquer negócio, a DRE, a demonstração do resultado do exercício. E para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas olha, engana muita gente. Uma empresa que fatura rios de dinheiro, que vende horrores, ela está necessariamente lucrando? A primeira resposta que vem na cabeça é claro, mas a realidade financeira, ela é bem mais complexa que isso. E é justamente para desvendar esse mistério, para a gente entender a verdadeira saúde de uma operação, que existe uma ferramenta essencial. A resposta para essa pergunta está todinha na DRE. Ok, então vamos mergulhar nisso. A primeira coisa para entender é o propósito da DRE. Ela está aí para responder a pergunta mais básica de qualquer negócio. No final das contas, depois de pagar tudo, a operação deu lucro ou deu prejuízo? É muito fácil pensar na DRE como só mais um papel, pura burocracia, né? Mas a verdade é que ela é muito mais. Ela é uma ferramenta de gestão poderosíssima. Sabe por quê? Porque ela mostra exatamente de onde o dinheiro vem e para onde ele está indo. Para quem investe ou para um banco, a DRE é um verdadeiro raio-x da saúde da empresa. E claro, não dá para esquecer, é uma obrigação por lei para quase toda empresa no Brasil, com exceção do MEI. Para a gente entender de vez o que é a DRE, vamos usar uma analogia que é, assim, perfeita. Pensa o seguinte, a DRE não é uma foto, ela é o filme financeiro da empresa. Falando de um jeito mais formal, a DRE é esse relatório contábil que junta tudo, as receitas e as despesas, que aconteceram num período de tempo, que pode ser um mês, um trimestre ou um ano inteiro, e é um documento tão sério que, para ter valor legal, precisa da assinatura de um contador profissional. E essa ideia de filme e foto ajuda a gente a entender a diferença para outro relatório famoso, o balanço patrimonial. Pensa bem, se a DRE é um filme mostrando toda a movimentação, as vendas, os custos, ao longo de um ano inteiro, o balanço patrimonial é uma foto. É um clique, tirado num dia específico, que mostra tudo que a empresa tem e tudo que ela deve naquele exato momento. Um mostra a jornada, o outro mostra a posição. Um é dinâmico, o outro estático. Beleza, já entendemos o que é a DRE e por que ela é tão importante. Agora bora ver como essa história financeira é contada. Vamos analisar a estrutura dela, a anatomia do resultado. A DRE tem uma lógica muito legal, é como se fosse uma cascata. Tudo começa lá no topo, com a receita bruta, que é o valor total de tudo que a empresa vendeu. Mas esse número sozinho não conta a história toda. Por isso, o primeiro passo é tirar os impostos sobre as vendas, as devoluções, para chegar na receita líquida. Depois, a gente subtrai os custos diretos da produção e aí temos o lucro bruto. Esse número já diz se o produto se paga. Daí para baixo saem as despesas operacionais e chegamos no resultado operacional. E lá no fim da linha, depois de tudo, vem o resultado líquido. É o famoso bottom line, a última linha, que diz se, no fim do dia, a empresa ganhou ou perdeu dinheiro. E aqui, atenção, porque tem um ponto que confunde muita gente, mas que é fundamental. A diferença entre custos e despesas. Pensa assim, custos são os gastos para fazer o produto ou para entregar o serviço, a matéria-prima, por exemplo. Já as despesas são os gastos para manter a empresa funcionando, o aluguel do escritório, a conta de internet, o marketing. Entender essa diferença é crucial para saber se a operação é eficiente de verdade. Bom, com essa estrutura na cabeça, a gente pode finalmente começar a ler a história que a DRE conta. Porque ela não é só um monte de número jogado num papel, não. Ela é o roteiro da performance da empresa. Primeiro, vamos pensar no agora. O que dá pra gente descobrir olhando uma DRE só, a do último ano, por exemplo? Essa olhada de cima para baixo tem nome. É a análise vertical. É como se a gente pegasse a receita líquida como 100% e fosse vendo qual a fatia de cada gasto nesse bolo. Quanto por cento foi consumido pelos custos? E pelas despesas com vendas? E as administrativas? Isso dá um raio-x preciso da estrutura financeira da empresa naquele momento. Mas a história fica ainda mais rica quando a gente olha para trás. O que a DRE revela quando a gente começa a comparar diferentes períodos? É aí que entra a análise horizontal. A gente coloca as DRs de vários anos uma do lado da outra e as tendências saltam aos olhos. A receita está crescendo ano após ano? Ótimo. Mas, peraí, os custos estão crescendo num ritmo mais acelerado que as vendas? Opa, isso é um sinal de alerta. É aqui que a gente vê a evolução se a empresa está ficando mais eficiente ou não. Então, o ponto é o seguinte, a DRE não é uma ferramenta só para o contador, ela é uma ferramenta de gestão. Com ela, é possível responder perguntas vitais como onde estão os maiores ralos de dinheiro? As estratégias de preço e de custos estão funcionando?
E talvez a mais importante de todas, esse crescimento que a gente está vendo é saudável e sustentável? No fim das contas, a DRE transforma números frios em uma narrativa. Ela conta a história da jornada do negócio, com seus acertos, seus erros, seus desafios e suas vitórias. É a história de uma estratégia em ação. Então, a grande pergunta que fica é: que histórias números estão realmente contando? A resposta pode ser bem surpreendente.